Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou gravar para você a série O Grande Conflito. Vou falar do capítulo 10, o progresso na reforma da Alemanha. Ou no Grande Conflito está a Alemanha. Mas antes de eu falar desse assunto, o que Ellen White escreveu dessa história, vamos orar. Eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. É barato, é grátis. Quero que vocês vão me ajudar muito se inscrevendo no meu canal. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado. O último sábado do ano de 2024. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje pedir a sua ajuda. Quero parar e descrever esta história. Era a história do reformador da Alemanha, Senhor, que pregou, mais um que lutou contra as heresias e mentiras da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, meu Deus, desse grande conflito entre o Senhor e a origem do mal, Senhor, que o Senhor vença todos, que o Senhor vence a todo momento. Por isso, meu Deus, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa estar pregando a tua palavra, a palavra da serva do Senhor, Ellen G. White, contando a história inspirada pelo Senhor. Por isso, meu Deus, me ajude, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa, nesses minutos e segundos, estar contigo para pregar esta palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço ajuda do nosso Senhor Jesus, Salvador. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O progresso da reforma na Alemanha. O desaparecimento misterioso de Lutero produziu consternação através de toda a Alemanha. Perguntas sobre Lutero eram ouvidas em toda a parte. Circulavam os mais contraditórios rumores sobre o reformador, e muitos criam que ele houvesse sido assassinado. Houve grande lamentação, não somente pelos seus amigos declarados, mas por milhares que não haviam abertamente tomado sua posição ao lado da reforma. Muitos faziam solene juramento para vingar sua morte. Os líderes romanistas viram com terror até que ponto os sentimentos foram despertados contra eles. Embora ao princípio estivessem exultantes com a suposta morte de Lutero, logo desejaram esconder-se da ira do povo. Seus inimigos não haviam fixado tão transformados com ousadas ações de Lutero, enquanto se encontrava entre eles, como ficaram com seu desaparecimento. Aqueles que em sua ira procuraram destruir o arrojado reformador estavam cheios de temor agora, e que ele se havia tornado um desajudado cativo. Disse um deles: o único meio de nos safarmos é acender-nos as tochas e sairmos através de toda a terra em busca de Lutero. Até podemos ouvi-lo, a nação que assim o desejar. De Obdiné. O edito do imperador parecia impotente. Os legados papais estavam cheios de indignação ao ver que o edito chamava menos a atenção do que o destino de Lutero. As novas que ele estava a salvo, embora prisioneiro, acalmavam os temores do povo, enquanto que ao mesmo tempo despertavam ainda entusiasmo em seu favor. Seus escritos eram lidos com maior ansiedade do que nunca antes. Um volume crescente de pessoas se unia à causa do bravo homem que havia então temível peleja defendido a palavra de Deus. A reforma estava constantemente ganhando forças. A semente que Lutero havia semeado brotava por toda a parte. Sua ausência executou um trabalho que sua presença não teria conseguido cumprir. Os outros obreiros sentiriam nova responsabilidade. Agora em seu grande líder estava afastado. Com fé renovada e fervor, seguiam avante para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, a fim de que a obra que fora iniciada de maneira tão nobre não fosse impedida. Mas Satanás não estava incerte. Tentou agora o que havia experimentado com todos os outros movimentos de reforma, enganar e destruir o povo, mostrando-lhe uma contrafação em lugar da verdade e da verdadeira obra.
Da mesma forma que houvesse falsos cristos no primeiro século da Igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século. Alguns homens profundamente afetados pela excitação que ocorria no mundo religioso imaginavam receber revelações especiais do céu e afirmavam terem sido divinamente comissionados a conduzir até o final da reforma que declaravam apenas fora iniciada timidamente por Lutero. Na verdade, estavam desfazendo o próprio trabalho que ele havia realizado. Rejeitavam um grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a regra de fé e prática mais do que suficiente, e substituíram aquele guia infalível pela norma mutável e incerta de seus próprios sentimentos e impressões. Por este ato de pôr de lado o grande detector do erro e da falsidade, abriu-se um caminho para Satanás controlar as mentes como melhor lhe agradasse. Um desses profetas dizia ter sido instruído pelo anjo Gabriel. Um estudante que se unir a ele deixará seus estudos declarando que foram adotados por Deus com sabedoria para expor sua palavra. Outros que eram naturalmente inclinados ao fanatismo uniram-se a eles. A ação destes entusiastas criou não pequeno excitamento. A pregação de Lutero havia despertado no povo em toda parte o senso de necessidade de reforma. E agora algumas pessoas verdadeiramente sinceras foram iludidas pelas pretensões desses novos profetas. Os líderes do movimento foram para Wittenberg e tentaram persuadir Melanchthon e seus aliados a aceitarem suas exigências. Disseram: somos enviados por Deus para ensinar o povo. Temos recebido revelações especiais do próprio Senhor e, portanto, sabemos que vai acontecer. Somos apóstolos e profetas e apelamos ao Dr. Lutero, bem como a verdade do que ele prega, de Albigné. Os reformadores ficaram assombrados e perplexos. Esse era um elemento que eles ainda não haviam encontrado e não sabiam o curso seguir, disse Melanchthon. Há efetivamente espíritos fora do comum nesses homens mais que espíritos. De um lado, sejamos cuidadosos a não entristecer o Espírito de Deus, e de outro, em não sermos seduzidos pelo Espírito de Satanás. De Albigné. O fruto do novo ensino logo se tornou aparente. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou pô-la totalmente de lado. As escolas foram lançadas em confusão. Estudantes, repelindo toda restrição, deixavam seus estudos e saíam da universidade. Os homens que se julgavam capazes de reavivar e administrar a obra da reforma apenas a conduzirem à beira da ruína. Os romanistas recuperaram sua confiança e exclamaram exultantamente: um esforço mais e tudo será nosso. De Albigné. Lutero em Wittenberg ouviu o que havia acontecido e disse com profundo pesar: sempre esperei que Satanás nos mandasse esta praga. De Albigné. Ele compadeceu o verdadeiro caráter desses falsos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe havia causado tão grande angústia e perplexidade como as que por agora passava. Dos professos amigos da reforma haviam se levantado seus piores inimigos. As mesmas verdades que lhe haviam trazido tão grande alegria e consolação estavam sendo empregadas para provocar contenda e criar confusão na igreja. Na obra da reforma, Lutero fora impelido avante pelo Espírito de Deus e levado para muito além de si mesmo. Ele não se havia proposto assumir tais posições como fez. Não havia sido senão uma instrumentalidade nas mãos do poder infinito. Entretanto, sentia-se abalado frequentemente em virtude dos resultados de seu trabalho. Disse certa vez o reformador: se eu soubesse que minha doutrina iria prejudicar a um ser humano, um único homem, fosse ele humilde e obscuro, o que não pode ser, pois esse é o próprio Evangelho, eu preferia enfrentar 10 vezes a morte a não me retratar. De Albigné. Então a própria Wittenberg, o verdadeiro centro da reforma, estava rapidamente caindo sobre o poder do fanatismo e da ilegalidade. Essa terrível condição não fora o resultado dos ensinos de Lutero, mas através de toda a Alemanha de seus inimigos o estavam acusando de ser o causador de tudo isso. Em amargura de alma e algumas vezes perguntou: poderá esse ser o fim dessa grande obra de reforma?
de Albigné. Mais uma vez, lutando com Deus em oração, a paz fluiu em seu coração. A obra não é minha, mas tua, disse ele. Não sofrerás que ela seja corrompida pela superstição ou fanatismo, mas o pensamento de permanecer por mais tempo longe do conflito no qual tal crise tornou-se insuportável para Lutero. Ele se determinou a retornar a Wittenberg. Sem demora deu início à arriscada viagem, e ele se encontrava sob a proscrição do Império. Os inimigos tinham a liberdade de tirar-lhe a vida, seus amigos estavam proibidos de ajudá-lo ou dar-lhe abrigo. O governo imperial estava adotando as mais estritas medidas contra os seus adeptos, mas o reformador via que a obra do Evangelho estava em perigo, e em nome do Senhor saiu bravamente para batalhar pela verdade. Em carta ao eleitor da Saxônia, depois de declarar seu propósito de deixar Wittenberg, Lutero disse: seja conhecido de Vossa Alteza que me dirijo a Wittenberg sobre uma proteção muito mais poderosa do que a de um eleitor. Não penso em pedir ajuda a Vossa Alteza, e tão distante de desejar sua proteção que é antes meu propósito protegê-lo. Se soubesse que Vossa Alteza poderia ou desejaria tomar a minha defesa, eu não iria a Wittenberg. Nenhuma espada secular pode fazer avançar esta causa. Deus tem de fazer tudo sem uma ajuda ou a cooperação do homem. Aquele que tem mais fé possui a melhor defesa. De Albigné. Numa segunda carta descrita a caminho de Wittenberg, Lutero acrescentou: eis-me pronto a suportar a desaprovação de Vossa Alteza e a ira de todo o mundo. Não são os habitantes de Wittenberg minhas próprias ovelhas? Deus não as confiou aos meus cuidados? Eu não deveria se necessário fosse, depor a minha vida por sua causa? Além disso, que poderíamos constatar em toda a Alemanha uma revolução por causa de qual Deus haverá de punir nossa nação? De Albigné. Com grande cuidado e humildade, todavia uma decisão e firmeza, lançou-se a sua tarefa. Disse: pela palavra precisamos refutar e desfazer o que obteve lugar e controle mediante a violência. Não lançarei mão da força contra os supersticiosos e descrentes. Que ninguém seja forçado. Tenho trabalho em favor da liberdade de consciência. A liberdade é a verdadeira essência da fé. De Albigné. Logo correm rumores por toda a Wittenberg, dando conta de que Lutero havia retornado e deveria pregar. O povo procedente de todas as direções reuniu-se e a igreja ficou superlotada. Ascendendo ao púlpito com grande sabedoria e bondade, instruiu, exortou e reprovou. Falando a respeito do comportamento de alguns que se haviam utilizado de medidas violentas para abolir a missa, disse: a missa é uma coisa má. Deus se opõe a ela. Deve ser abolida, e eu gostaria que o mundo inteiro a ceia do Evangelho fosse estabelecida em seu lugar, mas que ninguém seja retirado dela pela força. Temos de deixar os resultados com Deus. Não somos nós que devemos agir, mas sua palavra. É porque tem de ser assim. Vocês perguntarão: por que o coração dos homens não está em minhas mãos, como barro nas mãos do oleiro? Temos o direito de falar, mas não de compelir. Pregamos, o resto pertence a Deus. Se eu reconhecesse a força, o que ganharia? Trajeitos faciais, aparência justa, uniformidade apostomódica e hipocrisia. Mas não haveria sinceridade de coração, nem fé, nem amor. Onde elas falta tudo, e eu não daria uma palha por tal vitória. Deus faz muito mais pelo simples poder de sua palavra do que vocês. E eu e o mundo inteiro, com todos os nossos esforços reunidos. Deus toma conta do coração, assim fazendo tudo está ganho. Estou pronto a pregar, debater e escrever, mas não constrangerei a quem que seja, pois a fé é uma ação voluntária. Lembra-se de que eu já fiz. Levantei-me contra o Papa, as indulgências e os papistas, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei, escrevi e então me detive, enquanto eu me deitava e dormia.
A palavra que preguei abateu o papado, de maneira tal como nunca um príncipe ou um imperador lhe vibrou semelhante golpe. De minha parte quase nada fiz, o poder da palavra realizou tudo. Houvesse um apelado para a força de toda a Alemanha, teria sido, talvez, inundada de sangue, mas qual teria sido a consequência? Ruína e destruição de almas e corpos. Consequentemente, mantive-me quieto e deixei a palavra correr através do comprimento da largura da terra. Quer dizer, uma pincelada aqui, que na igreja, que existe mais de 34 mil igrejas hoje no Brasil, no mundo, no Brasil não, no mundo, tem pessoas sinceras, mesmo que estão em denominações erradas, mas tem pessoas sinceras. Deixa Deus agir no coração dessa pessoa. Não adianta vocês, que são pregadores, que são pastores, que são bispos, forçar a pessoa a aceitar aquela verdade. Deixa que o Espírito Santo age no coração daquela pessoa. O que Lutero falou aqui, não vou forçar ninguém a nada. Deixa Deus agir pela sua palavra. Dia após dia, por toda uma semana, Lutero continuou a pregar às expectantes multidões. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe o povo desviado de volta ao caminho da verdade. Lutero não tinha desejado de se encontrar com os fanáticos, cujo procedimento causara tão grande mal. Sabia que eram homens de juízo insano e indisciplinadas paixões, os quais, porquanto pretendendo ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam a mais leve contradição, ou mesmo a mais bondosa reprovação ou conselho, julgando-se no direito de exercer a autoridade suprema, requeriam que cada um, sem qualquer questionamento, reconhecesse suas pretensões. Mas quando solicitaram uma entrevista com Lutero, esse consentiu em se reunir com eles, e foi tão bem sucedido em expor seus pretensos direitos que os impostores logo saíram de Wittenberg. O fanatismo foi impedido por algum tempo. Alguns anos mais tarde, porém, rompeu com maior violência e resultados mais terríveis. A respeito dos líderes desse movimento, Lutero disse: para elas, as escrituras sagradas não eram senão letra morta, e todos eles começaram a clamar: o Espírito, o Espírito. Mas seguramente não irei segui-los onde seu Espírito os conduz. Possa Deus, em sua misericórdia, preservar-me de uma igreja que não haja senão tal tipo de santos. Desejo estar em companhia dos humildes, fracos e doentes, que conhecem e sentem seus pecados, e que suspiram e clamam continuamente a Deus do fundo do coração para obter dele consolação e apoio. De Aubigné. Tomás Munter, o mais ativo dos fanáticos, era homem de considerável habilidade, que corretamente dirigia tê-lo capacitado a fazer o bem. Mas ele não aprenderá os princípios elementares da verdadeira religião. Ele se imaginava como predestinado por Deus para reformar o mundo, esquecendo-se de como acontece com muitos outros entusiastas, que a reforma deve começar consigo próprio. Ambicionava obter posição e influência, e não estava disposto a ser o segundo, até mesmo com respeito a Lutero. Munzer declarava que os reformadores, a substituírem a autoridade do Papa pela das Escrituras, estavam apenas estabelecendo uma forma diferente de papado. Ele reivindicava haver sido divinamente comissionado para introduzir a verdadeira reforma. Disse certa vez: aquele que possui esse espírito possui a verdadeira fé. Embora nunca tenha visto em toda a sua vida as Santas Escrituras. De Aubigné. Os mestres fanáticos submeteram-se ao governo das impressões, entendendo cada pensamento e impulso como a voz de Deus. Consequentemente, descambavam para grandes extremos. Alguns até mesmo queimavam suas Bíblias, exclamando: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ensino de Munzer apelava ao desejo humano pelo maravilhoso, enquanto gratificava seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus.
Suas doutrinas eram recebidas por milhares, logo criticou toda a ordem do culto público e declarou que obedecer aos príncipes era tentar servir tanto a Deus quanto a Belial. A mente do povo, já começando a repudiar o jugo do papado, estava se tornando impaciente sobre as restrições do poder civil. Os ensinos revolucionários de Moser, reivindicando a sanção divina, levaram a nos romper com todo o controle e a dar rédeas soltas aos seus preceitos e paixões. As mais terríveis cenas de sedição e conflito se seguiram e os campos da Alemanha empenharam-se de sangue. A agonia de alma que Lutero havia experimentado tempo antes de Erfurt oprimiu-o agora com redobrado poder, observando ele os efeitos do fanatismo imputados à reforma. Os príncipes papistas declararam, e muitos estavam prontos a acreditar nossa declaração, que a rebelião era o fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Embora esta acusação não tivesse o mais leve fundamento, não poderia senão causar grande angústia ao reformador. Que a causa da verdade fosse assim desonrada, sendo classificada juntamente com o mais desprezível fanatismo, parecia mais do que ele poderia suportar. Por outro lado, os chefes da revolta odiavam Lutero porque ele havia não apenas se oposto às suas doutrinas e negado suas reivindicações, à inspiração divina, mas também porque os havia considerado como rebeldes à autoridade civil. Em retaliação, o denunciaram como desprezível pretensioso. Ele parecia haver atraído sobre si a inimizade de tantos príncipes como do povo. Os romanistas jubilaram, esperando testemunhar o rápido declínio da reforma, e culpavam a Lutero até mesmo pelos erros que ele havia se esforçado tanto em corrigir. O partido fanático, falsamente protestando ter sido tratado como enorme injustiça, teve sucesso em conquistar as simpatias de grande parte da população e, como sempre acontece com aqueles que se perfilam com o lado errado, passaram a ser vistos como mártires. Assim, aqueles que estavam empenhando cada parcela de energia em posição à reforma eram lastimados e elogiados como vítimas de crueldade e opressão. Essa obra de Satanás, incitada pelo mesmo espírito de rebelião que manifestará inicialmente no céu. Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a clamar ao pecado justiça e à justiça pecado. Quão bem-sucedida tem sido sua obra! Quão humilde a censura e recriminação são lançadas sobre os fiéis servos de Deus, porque esses permanecem corajosamente em defesa da verdade. Os homens que não são senão agentes de Satanás são louvados e adulados, e mesmo vistos como mártires, enquanto eles que deveriam ser repelados e apoios por sua facilidade a Deus, deixados sozinhos, são deixados sozinhos sob suspeita e desconfiança. A falsa santidade está ainda fazendo sua obra de engano. Sobre várias formas exibe o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando a mente das Escrituras e levando os homens a seguirem seus próprios sentimentos e impressões antes que prestar obediência à lei de Deus. Essa é uma das mais bem-sucedidas invenções de Satanás para lançar grande desonra sobre a pureza e a verdade. Corajosamente, Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus provava-se ser uma arma poderosa em todo o conflito. Com essa palavra, ele batalhou contra a usurpada autoridade do Papa e a filosofia racionalista dos eclesiásticos, enquanto permanecia firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se a Roma, aliar-se à reforma. Cada um desses elementos opositores estava a seu próprio modo pondo de lado as escrituras sagradas e exaltando a sabedoria humana como a fonte da verdade e conhecimento religioso. O racionalismo idolatra a razão e faz dela o critério para a religião. O romanismo, reivindicando para o seu soberano pontífice uma inspiração que decente em linha interpreta os apóstolos, que é imutável através de todos os tempos, dá ampla oportunidade para que toda espécie de extravagâncias e corrupção se escondam sob a santidade de comissão apostólica. A inspiração pretendida por Moser e seus colaboradores não procedia de uma fonte mais elevada que as excentricidades da imaginação, e sua influência era subvertedora de toda autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus
como um grande tesouro da verdade, inspirada e prova de toda a inspiração. Em seu retorno ao Wittenberg, Lutero completou sua tradução do Novo Testamento, e assim o Evangelho foi posto nas mãos do povo alemão em sua língua nativa. Essa tradução foi recebida com grande alegria por todos que amavam a verdade, mas escarnecedoramente repudiada pelos que preferiam as tradições e preceitos de homens. Os sacerdotes estavam alarmados que o pensamento de que o povo comum fosse agora capaz de discutir com eles os preceitos da palavra de Deus e de que sua própria ignorância fosse assim exposta. As armas de seu raciocínio carnal eram imponentes contra a espada do Espírito. Roma convocou toda a sua autoridade para evitar a circulação das Escrituras, mas decretos, anátemas e torturas foram igualmente vãos. Quanto mais ela condenava e proibia da Bíblia, maior era a ansiedade do povo em conhecer o que o livro santo realmente ensinava. Todos os que sabiam ler estavam ansiosos de estudar a palavra de Deus por si mesmos. Levaram-na consigo, liam-na e reliam-na, e não satisfaziam até confiar grandes porções da Escritura à memória. Vendo o favor do que o Novo Testamento foi recebido, Lutero imediatamente começou a tradução do Antigo, publicando em partes tão logo as fosse completando. Os escritos de Lutero foram bem-sucedidos tanto na cidade quanto nos pequenos povoados. Tudo quanto Lutero e seus amigos redigiam, outros faziam circular por toda a parte. Monges que haviam sido levados a ver ilegalidade das obrigações monásticas, desejosos de permutar uma vida de indolência por outra de atividade, cruzavam as províncias vendendo os escritos do reformador e seus amigos. A Alemanha foi em pouco tempo invadida por esses bravos comportores de Aubigné. Esses escritos eram estudados com profundo interesse por ricos e pobres, doutos e ignorantes. À noite, os professores das escolas das aldeias liam em voz alta e pequenos grupos reunidos junto à lareira. A cada esforço, algumas almas eram convencidas da verdade, e recebendo a palavra com alegria, contavam aos outros, por sua vez, as boas novas. As palavras da inspiração foram comprovadas. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Os simplices. O estudo das Escrituras estava operando uma poderosa mudança nas mentes e corações do povo. O domínio papal havia posto sobre seus súditos um jugo de fel que as mantinha na ignorância e degradação. Uma supersticiosa observância das formas era escrupulosamente mantida, mas em todo o seu serviço, o coração e intelecto tinham pouca participação. A pregação de Lutero expondo as claras verdades da palavra de Deus, e então a própria palavra posta nas mãos do povo comum, despertavam-lhes faculdades adormecidas, não somente purificando e embroecendo a natureza espiritual, mas comunicando a força e vigor ao intelecto. Pessoas de todas as classes eram vistas com a Bíblia em suas mãos, defendendo as doutrinas da Reforma. Os papistas que haviam deixado o estudo das Escrituras para os sacerdotes e monges convocavam-nos agora para que se apresentassem e contassem os novos ensinos. Mas ignorantes tanto das Escrituras como do poder de Deus, sacerdotes e frades eram totalmente vencidos pelos que haviam antes denunciado como incultos e hereges. Disse certa vez um escritor católico: infelizmente, Lutero persuadiu seus seguidores a fundamentarem a fé apenas nos oráculos dos santos escritos. Que vergonha, né? Era um católico falando mal do reformador Lutero que pregava a verdade das escrituras sagradas. De Aubigné. Multidões reuniam-se para ouvir a verdade advogada por homens de baixo nível educacional e mesmo discutida por eles com eruditos e eloquentes teólogos. Empunhava-se a vergonhosa ignorância desses grandes homens quando seus argumentos eram refutados pelos simples ensinos da palavra de Deus. Trabalhadores, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com esses ensinos bíblicos do que os sacerdotes e instruídos doutores. O contraste entre os discípulos do Evangelho e os defensores da superstição romanista manifestava-se, se não a menos, nas classes letradas do que entre o povo comum.
opondo-se aos velhos defensores da hierarquia, que haviam negligenciado o estudo das línguas e cultivado da literatura, estavam jovens de mente aberta, a maioria deles dedicada ao estudo e investigação das escrituras e familiarizados com os antigos tesouros da literatura. Dotados de faculdades de aprendizado rápido, alma elevada e estupidez de coração, esses jovens logo adquiriram tal proficiência que ninguém podia com eles competir. Assim que em reuniões públicas esses jovens defensores da reforma encaravam os doutores humanistas e moviam-lhes ofensivas com tal facilidade e confiança que embaraçavam a ontosidade de seus adversários, empunhando-nos diante de todos os merecidos desprezo. Quando o clero romano viu suas congregações diminuírem, pediram ajuda aos magistrados e, por todos os meios de seu alcance, esforçaram-se para recuperar sua antiga audiência. Mas o povo havia descoberto nos novos ensinos aquilo que atendia às necessidades da alma, e afastou-se daqueles por tanto tempo e o tinham alimentado com as palhas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas. Reaciando-se à perseguição contra os ensinadores da verdade, estes deram ouvido às palavras de Cristo: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Mateus 10, 23. A luz penetrou assim em toda a parte. Os fugitivos encontraram em alguns lugares uma porta hospitaleira aberta para eles, e ali morando pregavam a Cristo. Algumas vezes na igreja ou-se negado esse privilégio, nas casas particulares ou no ar livre. Qualquer lugar que se pudessem obter audiência era para eles um templo sagrado. A verdade proclamada com tal energia e segurança propagava-se com irresistível poder. E em vão tantas autoridades eclesiásticas, tanto as civis, foram conclamadas para esmagar a heresia. Em vão recorriam à prisão, tortura, fogueira e espada. Milhares de crentes selaram a fé com o próprio sangue, no entanto a obra ia avante. A perseguição servia apenas para espalhar a verdade, e o fanatismo que Satanás se esforçou por unir a ela teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a de Deus. Foi isso, povo de Deus. A história da reforma na Alemanha. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para trazer essa verdade, para trazer a verdade para todos os povos, nações e línguas da reforma protestante, que hoje não é mais a reforma protestante que está se ocultando da verdade. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim, o seu servo, para que eu possa trazer essa verdade à tona. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para compartilhar o conteúdo do meu canal. Preciso muito da ajuda de vocês para se expandir aqui no YouTube, para ir à frente, para trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!